Fala aí, galera da terceira série. Vamos lá, mais um módulo. Vamos falar sobre ótica geométrica agora no módulo 15, beleza? Então, sem mais delongas, aqui o professor Tales, vamos começar aí pelos nossos pontos iniciais, tá? A primeira coisa que eu quero relatar para vocês, esse capítulo ele introduz os conceitos de ótica geométrica. Então, Física 2, basicamente, por assim dizer, a gente fechou toda a parte de estudos de temperatura e agora vai falar sobre o comportamento da luz, beleza? Bom, quando a gente fala sobre o comportamento da luz, ele vai se dividir em duas partes, ótica física e geométrica. Como o título do capítulo já falou, a gente vai falar nesse daqui sobre ótica geométrica. Então, desde já, meus melhores votos para vocês de segurança, bons estudos e boa aula começam aqui, tá bom? Quando a gente fala sobre ótica, sobre o comportamento da luz, ótica geométrica basicamente vai estudar o comportamento durante as interações da luz, beleza? O comportamento da luz. A gente não vai parar para falar da formação dela agora, o que ela é, mas como ela se comporta, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que falar, um dos primeiros conceitos que a gente aborda, é a ideia do que a gente chama de raio e de feixe luminoso, tá bom? Os conceitos estão atrelados um ao outro. Quando a gente fala sobre raio ou feixe luminoso, a ideia é, se você pensar em uma lâmpada, como essa daí que está acendendo e apagando, ela ilumina em todas as direções, ou seja, existem raios luminosos que saem dessa lâmpada e se estendem em todas as direções possíveis, iluminando tudo que existe ao redor dessa lâmpada, levando em consideração que o conjunto desses vários raios forma para a gente aquilo que nós conheceremos como feixes luminosos. Então, raio é uma representação da trajetória da luz e o feixe é o conjunto dos raios que nós analisamos. Tá legal? Então, o raio é uma representação de para onde a luz vai, o feixe é o conjunto dessas representações, tá? Nada mais do que uma maneira de mostrar o que seria o caminho feito pela luz, tá bem? Bom, além de falar sobre raios e feixes luminosos, existe uma classificação para os tipos de feixes. Isso daí é uma das primeiras coisas que a gente tem que saber, uma das primeiras coisas elencadas no livro de vocês. Quando a gente fala sobre o feixe luminoso, ele pode ser classificado como um feixe paralelo, beleza? Então, todos os raios luminosos têm a mesma inclinação e seguem paralelos aí. Desculpa, não sei dar aula sem referência. Existem os feixes de luz, que são aqueles convergentes, como por exemplo, todos os raios que saem do Sol estão iluminando essa lupa, após passarem por ela ter o formato de uma lente convergente, ela tem uma tendência natural a unir os raios luminosos. Então é exatamente isso que ela faz aqui, nesse pontinho. Então, apesar da gente não enxergar os raios luminosos, né, aqui eu posso dizer que eles estão convergindo para esse ponto, formando aqui a imagem do Sol que está iluminando a tudo isso, beleza? Então, paralelos, como naquele primeiro exemplo, todos seguem lado a lado. Aqui a gente tem o exemplo de um feixe de luz que é convergente, né? De um conjunto de raios que convergem para um ponto, conforme representado aí. Além dos raios convergentes, nós temos também os raios que são divergentes. Conforme vocês podem notar aqui, esses vários lasers coloridos, né, os verdes não ajudam tanto nessa parte, mas os outros, vocês podem ver que eles saem de um ponto e eles se abrem, eles se separam. Né? Isso daí são os nossos feixes divergentes. Então, classificação dos raios e dos feixes, por consequência, né, são paralelos, convergentes e aqui, por último, divergentes. Então, eles podem seguir todos juntos, com a mesma inclinação, mesma direção, apontando para o mesmo lugar. Você tem aqueles que são convergentes, são aqueles que tendem a se unir, e você tem os divergentes, conforme você pode ver aqui alguns exemplos na tela. Beleza? Isso são os primeiros conceitos de raios e feixes luminosos que vocês têm que ter em mente. Tá bom? Além disso, a gente precisa classificar as fontes luminosas, tá bom? Existem algumas classificações, a gente vai ver uma delas agora, vai ter outra um pouco mais à frente no capítulo, tá? Quando a gente fala sobre uma fonte luminosa, ela pode ser classificada como corpo luminoso, ou chamada também de fonte primária, tá bom? Nós temos, a exemplo disso, objetos que produzem a sua própria luz.
Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma lâmpada acesa, lá do início do capítulo. Nós temos as estrelas, tá? Todas as estrelas são consideradas fontes primárias. Isso daqui se chama arco voltaico, tá? É uma espécie de um raio que acontece às vezes em uma estação elétrica, em estações elétricas, tá? E aqui uma vela acesa. Todos esses objetos funcionam para a gente como fontes de luz primária, tá? Fontes primárias. A tela do seu computador, do seu celular, da sua televisão, seja lá por onde você estiver me assistindo, enquanto ela está ligada, ela funciona como uma fonte primária também. Agora, quando a gente fala sobre uma fonte secundária, eu estou falando sobre um corpo iluminado, ou seja, é tudo aquilo que não produz a própria luz, como todos esses exemplos que estão aqui na tela, só que apagados. Se você apagar a luz, se você desliga toda a estação, se você apaga as velas, é óbvio que não tem como a gente apagar uma estrela, né? Mas aí, se ao invés de apagar as estrelas aqui, você apaga a tela por onde você está assistindo esse vídeo, aí ela vai passar a se tornar uma fonte secundária. Ou seja, a ideia disso é fonte primária aquilo que você vê por gerar a própria luz, seja natural ou artificial, tá? O que é uma fonte secundária? É tudo aquilo que você enxerga porque existe alguma luz incidindo sobre eles. Então, o Sol, ele é um exemplo de uma fonte primária. A Lua a gente só enxerga porque ela reflete a luz do Sol, então ela é uma fonte secundária. Agora, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma vela, né? Como aqui a nossa quarta foto, enquanto ela está acesa, ela é fonte primária. Você enxerga pela luz que ela está produzindo ali na chama. Se você apagar, ela vira fonte secundária, ou seja, você só enxerga se ela for iluminada por uma outra fonte de luz primária. Beleza? O ser humano, considerado uma fonte de luz secundária, e assim por diante, nós temos infinitos exemplos para falar sobre todos esses conceitos, tá bom? Eu acho que essa parte ficou bem clara, tá legal? Então, dando prosseguimento, nós temos a classificação dos meios de propagação. Isso daqui vocês já sabem, isso vocês ouvem desde o oitavo ano do ensino fundamental, talvez até antes, desde quando vocês tinham apenas ciências antes dela ser dividida em física, química e biologia, tá? Só que isso são conceitos que hoje terão uma representação, um significado um pouquinho diferente de quando vocês aprenderam inicialmente, tá? Não que os conceitos iniciais estivessem errados, não, nada do tipo. É só porque agora vocês têm a capacidade de elaborar conceitos mais complexos e explicações mais próximas da realidade do que tinham antes, quando eram mais novos e tinham menos conhecimento a respeito, tá? Bom, quando a gente fala sobre o meio de propagação, o primeiro meio de propagação que a gente estuda é o transparente. Você aprendia que o transparente é o meio por onde você poderia, através do qual você pode enxergar, né? E normalmente a gente dá como exemplo disso o vidro, né? Ou alguns tipos de vidro. Tá certo. Só que a gente pode dizer que o meio transparente ele não é só aquilo que você pode enxergar através de. A gente representa o meio transparente através dessa representação, né? Aqui esse olho representa a posição de um observador, e aqui você repara que a luz, ao passar de um lado para o outro, ela mantém a mesma inclinação, mas ela sofre um certo desvio, né? Então, o que vai ser para a gente, a partir de agora, o meio transparente? É aquele onde a luz ela pode atravessar, sofrendo um desvio, mas não alterando a sua trajetória. Então, ela mantém a trajetória, sofrendo um leve desvio, tá bom? Isso para a gente é o meio transparente. E continua valendo a ideia de que nele você consegue enxergar através, né? Como aqui a gente tem um exemplo de uma chapa de um tipo de vidro que é transparente. Lembrando, não é todo tipo de vidro que é transparente, não é todo tipo de vidro que permite essa observação, tá? Além do transparente, a gente pode falar sobre um meio translúcido, beleza? O que vai ser o meio translúcido? É aquele que a luz ela até passa, mas a trajetória dela é afetada. Então, ela não somente sofre um desvio, como também altera a sua trajetória ao longo do processo de movimentação. Então, o meio translúcido é aquele que a luz ela tem a capacidade de atravessar, mas ela sofre modificação de trajetória e sofre modificação também na sua inclinação, tá? Outro exemplo que a gente pode dar sobre meios translúcidos é um tipo de vidro chamado de vidro jateado, né? Se você olhar para esse vidro daqui, da foto, você pode perceber que na parte de cima ele é transparente, sim, mas aqui no seu meio você vê que existe uma luz vindo daqui de trás. Você vê que existe uma luz acesa. Parte da luz passa, mas você não consegue diferenciar
o quanto dessa luz está passando ou o que se passa do outro lado do vidro. Isso para a gente é um exemplo de meio translúcido, tá bom? E por último, a gente tem aquele que você já conhece, que é o meio opaco. O meio opaco é aquele que não permite passagem da luz. Então, a luz ela vai ser ou absorvida ou refletida por ele, ou um pouquinho das duas coisas também é possível, tá? Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre introdução à ótica, então a gente não vai se prender demais em nenhum desses nesse capítulo de hoje, mas em breve a gente vai começar a falar a respeito de reflexão da luz. E quando a gente fala sobre reflexão da luz, a gente fala sobre meios opacos que têm a capacidade de enviar essa luz incidente de volta para o meio de onde ela veio. Quando a gente falar de refração um pouco mais à frente, a gente já vai voltar para os meios transparentes, que é a capacidade da luz de poder mudar o seu meio de propagação. Ela vai estar em um determinado ambiente transparente e vai passar para outro ambiente também transparente. Isso acaba gerando alguns efeitos, isso acaba gerando algumas características específicas da luz, como você pode ver, por exemplo, aqui embaixo nessa foto. Você percebe que, principalmente nos cantos do vidro, apesar dele ser um meio transparente, apesar de você conseguir enxergar através dele, você percebe aqui algumas deformidades na imagem, né? Ela acaba sofrendo algumas deformações em relação ao que ela era inicialmente, tá bom? Então, fica atento a isso. Esses conceitos vão te ajudar a longo prazo na definição de tudo aquilo que a gente vai continuar estudando, tá bem? Então, seguindo adiante, a gente fala agora sobre o que nós conhecemos como a velocidade da luz, tá bom? A velocidade da luz ela tem algumas características importantes, beleza? Não vai cair na sua prova quanto que ela vale ou esse tipo de decoreba, mas é importante você saber algumas características a respeito do comportamento da luz em função da sua velocidade, porque o que vai cair nas suas avaliações, né, o que cai em vestibular relacionado a isso, é como você consegue entender essa parte e aplicar. Né? Na verdade, isso é uma das competências do bendito do Enem, né? É como você consegue aplicar esses conhecimentos teóricos aí no seu dia a dia. Então, vamos lá. A exemplo disso, como que essa parte se torna importante para a gente, como que isso pode ser cobrado, como que isso daí interfere na vida de vocês, né? Vamos lá. Primeira coisa sobre a velocidade da luz é que ela independe da fonte. Então, não interessa se você está falando de uma fonte de luz extremamente pequena comparado a uma fonte de luz extremamente grande. Sei lá, você quer comparar a luz de uma vela com a luz do sol. A velocidade dela é a mesma, independente da fonte. A diferença é que quando você fala sobre uma vela, você consegue manter uma vela perto do seu corpo. Né? Já o sol, a gente não consegue chegar ele mais para perto daqui do planeta Terra. Né? Mas independente disso, a velocidade da luz emitida por qualquer fonte é a mesma. Beleza? Ela também independe do observador. Então não importa se você estiver em movimento ou em repouso. A velocidade da luz é tão maior do que a sua que ela acaba se tornando a mesma, independente de você estar em repouso ou em movimento. Tá? Ela depende do meio de propagação e algumas pessoas não entendem isso tão bem. Então, eu quis colocar aqui, a gente vai aprofundar essa parte de depender do meio de propagação quando a gente estiver falando de refração, tá? Mas só para trazer um exemplo aqui para você, só para tentar te ajudar nessa etapa, a ideia de a luz depender do meio de propagação seria basicamente isso daqui, mal comparando com o que o ser humano faz, se você pensar em um corredor, tá? Uma pessoa que corre, por exemplo, na rua. Ela vai ter uma velocidade, ela vai ter um desempenho. Agora, se você pegar um corredor de rua e comparar com um corredor de areia, né, uma pessoa que corre na praia, você vai ver que as condições são diferentes. Então, as reações das pessoas também são diferentes. É muito difícil você manter a mesma velocidade no asfalto e na areia. Por quê? O meio é diferente, o arrasto é diferente, a resistência é diferente. A luz ela passa pela mesma coisa. A água é transparente, a luz ela consegue se propagar na água, mas não da mesma maneira como ela consegue se propagar no ar. Então, isso traz para a gente algumas modificações, algumas alterações no comportamento da luz e no comportamento da sua velocidade. Então, ela não depende de vários fatores, mas um dos fatores dos quais ela depende é o meio de propagação. Tá legal? O valor da velocidade da luz propriamente dito, né? Ele é de 3 vezes 10
elevado a 8 metros por segundo, tá? Existem livros, existem materiais que ao invés de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, eles usam 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, exatamente para falar comparativamente, né, do quão veloz é a luz. Isso daí é a velocidade da luz no vácuo, especificamente, é um meio onde ela se propaga com maior velocidade, tá? E no ar ela é extremamente parecida com isso, tanto que a gente aproxima para dizer que ela vale esse valor aqui. A gente representa a velocidade da luz no vácuo ou a velocidade da luz no ar pela letra C minúsculo, tá bom? Só uma questão de representação. E, além disso, existe uma definição que é muito bom lembrar a vocês aqui, tá? Acredito que a maioria de vocês já saibam, mas é sempre bom revisar isso daí. Existe uma distância chamada de ano-luz. E apesar do termo ano, ela não é uma grandeza relacionada a tempo, ela é uma grandeza relacionada à distância, tá? Seria a distância que a luz percorre ao longo de um ano, tá? Já que ela percorre 3 vezes 10 elevado a 8 metros em um segundo, a gente consegue fazer assim algumas regras de 3, né? Se você começar a comparar, passar aí, descobrir quantos segundos existem em um ano e jogar isso daí de volta para a fórmula de velocidade, a gente encontra que um ano-luz significa 9,33 vezes 10 elevado a 15 metros, ou elevado a 13 quilômetros, tá? É uma possibilidade, tá bem? Isso daí é o valor que a gente usa para falar sobre a distância ano-luz, tá? Entre um e outro, o mais importante, que eu mais gostaria que você guardasse, é o valor da velocidade da luz, é o que a gente mais usa, é o que é mais cobrado em prova, é o que mais vai ter a ver com as relações que a gente vai usar para diversas partes da matéria, tá bom? Então, isso daí é o principal que você tem que saber com relação à velocidade da luz. Existe mais coisa necessária? É claro que existe, né? Alguns fenômenos ópticos de grande importância para você são aqui, ó. Primeiro deles, a reflexão. Como que a reflexão ela vai funcionar? Bom, tendo-se uma fonte de luz colocada diante de um espelho, por exemplo, né? Normalmente quando a gente fala de reflexão, a gente fala muito sobre a questão de espelho, beleza? Quando eu falo sobre a reflexão da luz, você tem aqui um objeto, nesse caso um vaso de barro, né? Uma representação disso. Esse vaso daí ele funciona para a gente como uma fonte o quê? Primária ou secundária? Fala para mim. Isso, muito bom, secundária. Espero que você tenha acertado. Tá? Então essa fonte secundária vai refletir a luz que incide sobre ele no espelho. Uma vez que ele reflete essa luz, né, sobre o espelho ele devolve a luz exatamente da mesma maneira como ela chega nele, gerando assim o fato de que a imagem, nesse caso daqui a imagem tem a mesma altura do objeto e se situa a uma distância aparente igual à do objeto. Beleza? Então a gente faz reflexão quando a luz ela incide e reflete. Lembrando que o quão boa é a reflexão de um objeto, ela depende de uma grandeza chamada coeficiente de reflexão, né? Poder de reflexão, na verdade, seria o termo mais específico para isso. Quando a gente fala de poder de reflexão, a gente considera o quanto de luz incide sobre determinada superfície e dessa luz incidente, o quanto dela acaba sendo refletida de volta para o meio de origem, tá? Em geografia você estuda isso daí como uma grandeza chamada de albedo, beleza? É a mesma coisa, tá? Que inclusive caiu no Enem do ano passado, só que acho que caiu em geografia, não tenho certeza. De qualquer maneira, é parte integrante da sua matéria, beleza? Quando a gente fala sobre a capacidade de reflexão da luz em um determinado local, em um determinado objeto, a gente está falando a respeito de poder de reflexão, beleza? É a razão entre a quantidade de luz que chega e a quantidade de luz que é devolvida para o ambiente, beleza? O próximo é o que a gente chama de refração. Refração é um fenômeno óptico, gente, em que a luz ela tem a capacidade de se propagar em um meio e, posteriormente, ela passa a se propagar em outro meio diferente, né? Por exemplo, quando você tem dois meios transparentes, como o ar e a água, como a gente pode ver aqui na parte de cima do copo, eu tenho ar, na parte de baixo eu tenho água. Quando você tem ar e água em uma determinada superfície, a luz ela pode se propagar em ambas. Logo, se ela passa de um para o outro, isso acaba tendo alguns efeitos visuais, como vocês podem ver aqui na imagem. Quando a gente tem esses efeitos visuais, nós geramos aí o que é conhecido como
refração, que acaba gerando uma mudança na velocidade da luz ao longo do seu ambiente de propagação, né? É bem importante dizer isso. Quando a luz ela muda o seu meio luminoso, como a gente falou no slide sobre velocidade da luz, ela altera a sua velocidade de propagação. Então, lembre-se disso. Falou sobre mudar o meio da luz, é falar sobre mudar a sua velocidade também. Após isso, a gente tem um fenômeno chamado de dispersão luminosa. A dispersão luminosa, gente, nada mais é do que a capacidade da luz de se dividir em alguns outros comprimentos de onda. Quando, por exemplo, nós temos aqui a luz de uma fonte qualquer passando aqui na frente de um prisma, ela acaba se dividindo aqui, ó, como acontece no arco-íris, né? Nada mais é aquilo dali do que dispersão, beleza? Além da dispersão, outro fenômeno importantíssimo para vocês é a absorção, beleza? Você tem absorção quando você, por exemplo, tem a luz incidindo sobre um objeto e ela simplesmente não é refletida de volta para o ambiente de onde ela veio, beleza? Bom, aproveitando um pouquinho que a gente falou sobre dispersão, a gente vai falar aqui sobre a cor de um objeto. E a cor de um objeto, bom, hoje o que a gente entende como cor de um objeto dependeu muito do que foi deixado por Newton, né? Newton, ele estudando a respeito da luz, ele isolou completamente um quarto. Nesse local isolado, ele deixou apenas passar um feixe de luz e direcionou esse feixe para a direção de um prisma, beleza? Nessa direção desse prisma, ele conseguiu dividir o comprimento da luz nas cores que nós conhecemos, né? Como os comprimentos fundamentais de onda, beleza? Ele pegou a luz branca, descobriu que ela é composta por vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. As cores conhecidas como cores do arco-íris, né? Bom, o que aconteceu aqui com essas cores em particular? Ele reparou que algumas delas se destacavam e, usando exclusivamente essas três que se destacavam, ele conseguia compor toda a luz branca novamente, né? Daí ele chamou essas cores de cores primárias, vermelho, azul e verde. Se você pegar algumas as iniciais em inglês disso, dá RGB, que é o principal sistema de cores que a gente conhece hoje, tanto para a galera aí que joga videogame ou curte aí um PC, vocês vão saber do que eu estou falando, é o pessoal que se interessa por iluminação, design, quando a gente fala sobre LED, a gente está falando sobre sistema RGB, basicamente são objetos feitos à base de vermelho, azul e verde. Luzes vermelho, azul e verde. Não, professor, mas eu aprendi lá no jardim de infância que as cores primárias, então, criatura, o que você aprendeu lá no jardim de infância sobre as cores primárias, você aprendeu sobre tinta. Aqui a gente está falando de luz, tá? Quando a gente fala sobre luz, a soma de todas as cores é a luz branca. E a ausência de todas elas é a cor preta, tá bom? Então, cuidado para você não confundir uma coisa com a outra. O que você estudou lá no jardim de infância era tinta, e não luz. Cuidado, tá bom? Importância disso, cuidado disso daí pra gente. Quando a gente fala sobre coloração seletiva, se você pensar que essa foto que tem o fundo prioritariamente verde, se você colocar um filtro na frente dele, um filtro vermelho, por exemplo, você percebe que todas as cores ao redor, elas acabaram sofrendo alterações, né? O que era verde já não está mais verde, o que era amarelo não está mais tão amarelo, parece de um tom alaranjado, o que era branco ficou vermelho na imagem, né? Tudo isso acabou mudando. E a coloração seletiva, ela surge a partir da ideia de um filtro que você insere em um determinado local, né? Se você pegar uma outra foto, que é prioritariamente de um laranja, de um amarelo aí atrás, se você colocar um filtro da mesma cor ali, você percebe que o que é branco passa a ter aquela tonalidade e o que não é acaba mudando completamente. Óbvio que isso também vai depender da intensidade do filtro, tá bom? Mas quando a gente utilizar esse conceito de coloração seletiva em questões, aí vale um quadro resumo para você. A ideia é, quando você ilumina um objeto sobre luz branca, ele vai aparecer nas suas cores naturais, que é parte do espectro, vai ser alguma coisa entre vermelho, verde e azul, ou uma mistura entre elas.
tá? Agora, quando ao invés de falar sobre uma luz branca, você incide sobre um objeto uma outra luz de qualquer outra cor. Vamos chamar isso daí de luz X, tá bom? O que vai acontecer? Se você incide uma determinada luz X sobre um objeto, existem três possibilidades para a cor que esse objeto ele vai aparentar. Primeiro, se ele for dessa mesma cor, exemplo, se você ilumina com luz vermelha e o objeto já é vermelho, ele vai se apresentar naquela cor mesmo, ele vai continuar sendo vermelho. A luz branca, ela é um somatório de todas as outras cores. Então, tudo aquilo que é branco, quando você ilumina com uma cor diferente disso, ele vai aparecer da cor que você iluminou. Então, se o objeto é branco, você iluminou com luz vermelha, ele vai se apresentar na cor vermelha. Se você tem um objeto que é verde e um objeto que é branco, você ilumina com luz verde, ele vai se apresentar na cor verde. E por último, se ele tiver qualquer cor diferente disso, ele vai aparecer na cor preta. Beleza? Isso é um quadro resumo para você de como nós enxergamos as cores de um objeto, como você resolve questões a respeito desse assunto quando elas caem em uma avaliação em um exercício. Beleza? Se é branco, vai aparecer da cor que foi iluminado. Se é da cor que foi iluminado, não muda. E se é qualquer coisa diferente disso, vai aparecer na cor preta. Beleza? Bom, daí a gente passa para uma classificação diferente de uma fonte luminosa. Existem algumas que são muito importantes para a gente, tá? Além de classificar uma fonte luminosa como primária e secundária, as fontes primárias, propriamente ditas, elas podem ser reclassificadas, tá? Elas também podem ser classificadas de uma outra maneira. Você pode classificar uma fonte como pontual, tá? Aí a gente tem o caso das estrelas. São fontes onde exclusivamente as suas dimensões são desprezíveis, tá? São desconsideráveis para a gente, e que elas geram apenas sombra, tá? Diferente da fonte extensa, que tem uma dimensão relevante e pode gerar tanto sombra quanto penumbra. Sombra eu sei que você sabe o que é, penumbra você pode ficar na dúvida, então eu coloquei aqui dois exemplos, tá? Aqui eu tenho um objeto opaco sendo colocado na direção de um raio de luz de uma fonte extensa. Então você repara que aqui você tem três regiões de sombra. Uma central, mais escura, a gente chama de sombra ou de umbra. E em torno dela você tem uma região mais clara, que é o que a gente chama de penumbra. Tá? Então a parte mais escura, sombra. A parte mais clara, penumbra. A fonte pontual, como as estrelas, geram apenas sombra. E as extensas, sombra e penumbra. Lembrando, pontual, tamanho irrelevante. Tá? Fonte extensa, tamanho relevante, beleza? Afinal, acho que o nome é bem sugestivo, né? Aqui a gente tem o exemplo de quando a luz ela entra pela janela de uma casa, você repara que aqui é a sombra da cortina, e como a luz ela entra por dois lados diferentes, você encontra aqui a penumbra de cada lado, tá bom? Isso é muito importante para a gente, porque a classificação de um eclipse vem disso. Quando você tem aqui, por exemplo, um eclipse lunar, você coloca a lua na sombra da Terra, beleza? Como que ele vai acontecer? O Sol é considerado uma fonte extensa, então ele ilumina em todas as direções, tá? Só que eu não vou me preocupar em pensar em todas as direções de iluminação, porque não vai fazer parte do nosso problema. Estou pensando apenas nessas que estão aqui à direita. Quando a gente pensa nessas, eu posso ter alguns feixes de luz que eu posso direcionar para cá, marcando aqui em volta da Terra uma parte de sombra, e em torno dessa parte de sombra uma região de penumbra. Quando a Lua ela passa por esse ângulo aqui ao redor da órbita da Terra, né? Orbitando a Terra, pela região de penumbra e de sombra, nós dizemos que a Lua ela se encontra na sombra da Terra, ou na penumbra da Terra. Isso é que configura para a gente um eclipse lunar, que permite com que vejamos o céu, a Lua no céu, na verdade, dessa maneira daqui, nessa sequência de fases. Quando a Lua está exatamente em cima da sombra da Terra, você não consegue enxergar, porque não tem luz do Sol chegando ali. E quando ela está por uma região de penumbra bem próxima, a gente vê esse fenômeno daqui, bem representado nessa foto, chamado de lua de sangue. Né? O que acontece nela quando a gente vê daqui da Terra dessa forma? A luz do Sol que passa pela atmosfera da Terra, ela acaba sendo desviada e decomposta. E uma das decomposições que tem comprimento de onda com bastante energia é a luz vermelha. Então, o que chega até a Lua é a luz do Sol, só que um pouco desviada devido à atmosfera terrestre, fazendo com que a gente enxergue a Lua nesse tom mais avermelhado daqui, em um eclipse lunar. Beleza? Quando a gente fala do eclipse solar, já é diferente, né? Aí agora a Lua que está aqui no meio do caminho entre uma coisa e outra.
A gente tem aqui os feixes luminosos que saem do Sol, que geram na Terra uma região de sombra e de penumbra, né? Sombra aqui no meio, penumbra ao redor. Beleza? Quem se encontrar na região de penumbra enxerga do Sol um eclipse parcial. Quem se encontra na região de sombra enxerga do Sol um eclipse total. E aí vem a pergunta de muitos alunos para mim, professor, se é só necessário esse alinhamento, porque quase não tem eclipse. Então, tem eclipse quase todo ano. A diferença é que se você pensar na superfície da Terra, quase 70% dela é água. Então, tem eclipse com bastante frequência. A diferença é que, normalmente, quando ele acontece, só é visível de uma região completamente cheia de água, né? Então, a não ser que alguém pegue um barco e vá para o meio do alto mar, em um determinado ponto, não vai dar para ver isso daqui direito, beleza? Então, esse cuidado daí é importante e, pelo amor dos céus, nunca olhe diretamente para o Sol com eclipse ou sem eclipse, isso faz mal para sua vista, tá? Beleza? E, normalmente, quando tem eclipse no Brasil, chove ou o céu tá cheio de nuvem e não dá para ver nada, né? Mas caso à parte, né? Quando a gente tem um eclipse solar, o que nós enxergamos é alguma coisa parecida com isso daqui, beleza? Essa sucessão de imagens, né? Onde, obviamente, isso daqui em amarelo ao longo das fotos é o Sol e essa bola preta que parece que passa aqui na frente é a Lua, que não está recebendo iluminação, então a gente acaba enxergando por contraste, tá? Quando o eclipse acontece dessa maneira, você vê esse anel do Sol em torno da Lua, o que nós chamamos de eclipse anelar, tá bom? Ocorre de vez em quando. E aí a gente passa para falar de câmara escura de orifício, que é praticamente o nosso último assunto do módulo de hoje, tá? A ideia da câmara escura, ela veio bem passado lá dos estudos árabes sobre luz, de um senhorzinho chamado Abu Ali al-Hazan ibn al-Haytham, também chamado de Al-Hazan, tá? Vamos chamar de Al-Hazan porque é mais fácil, que a fono árabe aqui não vai ser minha especialidade nessa aula de hoje, não. O que acontecia? Na época de Al-Haytham, ou de Al-Hazan, se você preferir, tinha-se a teoria de que, a teoria grega, de que a luz ela era produzida pelos olhos, né? Então, se você estivesse olhando, haveria luz naquele ambiente. Só que aquilo não dá muito certo, né? Já estavam se descreditando disso daí. Então, o que Al-Haytham ele fez? Ele utilizou-se de um ambiente onde, bem parecido com o experimento de Newton, né? Só que Al-Hazan veio muito antes de Newton. Ele fechou completamente o ambiente e deixou que entrasse por ele apenas um feixe de luz e percebeu que aqui atrás você conseguia formar uma imagem invertida do que havia do lado de fora, né? Com isso daqui, Al-Haytham ele conseguiu não somente perceber que a luz ela se propagava em linha reta, como esses feixes estão mostrando aqui, como ela depende de uma fonte, não dos olhos de quem está vendo, como a teoria grega da época dizia. Beleza? Isso daqui deu origem para a gente do que nós conhecemos como câmara escura de orifício, que é a ideia de que com uma caixa, com um furo ao centro, você consegue gerar uma imagem invertida de um objeto colocado à frente dela. Isso daqui foi muito importante para a gente, porque depois de um tempo se percebeu que se ao invés de eu manter só uma tela semi-transparente aqui atrás, eu colocasse algum objeto que reagisse com luz, como por exemplo, algum objeto banhado em nitrato de prata. Antes disso, né? Antes de falar do nitrato de prata e da evolução da câmara escura, I, tamanho da imagem, altura da imagem, O, tamanho do objeto. P', profundidade da câmara escura. P, distância do objeto à câmara. Você tem um triângulo aqui fora, você tem um triângulo aqui dentro, beleza? Por semelhança de triângulos, a gente consegue relacionar as alturas e as distâncias na câmara escura de orifício, beleza? Então, voltando à história aí do nitrato de prata, se a gente modificasse um pouquinho do que tem aqui atrás, a gente conseguiria, aqui os comparativos, né, entre o I e o P, o P' e o P, a gente conseguia montar isso daqui. Aqui atrás colocava uma tela banhada em nitrato de prata, aqui na frente uma lente para ajustar o foco do que ia ser direcionado aqui, e pronto. A gente conseguia fazer uma câmera fotográfica. Beleza? Então, a partir da câmera escura, a gente chegou ao que hoje nós conhecemos como a câmera fotográfica. É óbvio, né? Por anos de evolução passando aí de um por outro, né? Hoje em dia, nós conseguimos evoluir disso
passando pelo Polaroid, né, que era uma foto, conseguia revelar a foto, uma câmera conseguia revelar a foto na mesma hora, isso foi uma evolução tecnológica imensa, mas todas elas partindo da ideia de que você colocaria uma lente na frente apontada para a imagem, a lente para ajustar o foco, e atrás a imagem seria projetada. A gente utilizou para isso por muito tempo o filme fotográfico, e depois de um tempo, com as potentes câmeras digitais que nós temos hoje, a gente substituiu essa parte de trás do filme fotográfico, do Polaroid, do nitrato de prata, por um chipzinho chamado CCD, que consegue fixar a imagem daquilo que é colocado na sua frente no seu cartão de memória. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenha sido interessante, instrutivo e produtivo para você. Então, fiquem aí com bons estudos, dediquem-se ao máximo e se cuidem. Até a próxima.